Pai, Senhor, que a palavra anunciada possa tocar as nossas vidas, possa tocar as nossas vidas, que a tua palavra seja de derramadora em todas as frentes, Jesus. Sejamos alvos, serão tocados, Senhor. Por ele é da tua bênção, Jesus. Ele, Senhor, que se entregou em tuas mãos, Jesus, para ser teu pregador, anunciador da tua palavra, meu Deus. Derrama a unção do teu Espírito, a autoridade do teu nome, Jesus, para que ele pregue, Senhor, e seja mesmo, Senhor, para a voz da tua palavra. Que ele salve muitas almas, Senhor, para o teu reino. Que ele seja pescador, Senhor, de almas para ti, Senhor, para a tua honra e glória, Senhor. Divino Espírito Santo. Descei sobre nós e iluminai. Divino Espírito Santo. Descei sobre nós e iluminai. Boa noite a todos. Boa noite. É com grande alegria que eu recebi o convite do Elmo e aceitei. E estar aqui presente para estar anunciando, estar compartilhando um pouco com vocês sobre a palavra de Deus. Eu participo do grupo já há uns 3 anos e meio. E o meu nome me representar primeiro. Meu nome é Edson, alguém já me conhece aqui. Tenho 36 anos, casado, tenho uma menina de 5 anos. Já participo então do grupo há uns 3 anos e meio. E antes, eu já também participei de um outro grupo de oração, há uns 15 anos atrás. E nesse intervalo eu fiquei praticamente parado, não participava do grupo de oração nenhum. E um belo dia, uma moça bateu lá em casa, querendo tocar na banda, né? E me trouxe pra cá. E aqui eu fui muito bem acolhido e eu me identifiquei aqui. Um lugar simples, uma cadela simples, um povo simples. Foi aqui que eu identifiquei e senti também aquela vontade de estar servindo a esse grupo. Eu um dia estava assistindo uma missa na Canção Nova, no dia de quinta-feira, e o mais interessante é que esse dia não tinha sido um bom dia para mim. Tanto que eu fui embora mais cedo, porque eu já estava cansado daquele dia. E deitado na cama lá, ouvindo a missa, a pregação do padre falava sobre Pedro e João. E eles estavam indo para o templo para a oração das 3 horas, conforme os costumes deles. E subindo aquelas escadarias, Pedro encontrou um aleijado de nascimento, que estava ali pedindo esmolas. E Pedro olha para aquele aleijado e, com coragem e audácia, fala para ele: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aquelas palavras, ela tocou meu coração muito forte. Eu que estava deitado, me pus de pé, logo, e comecei a ver, será que eu estou passando mal? Porque meu coração está batendo muito acelerado. Mas era a vontade de Deus. Eu precisava fazer algo a mais para esse grupo. E com a mesma coragem que Pedro fez aquele homem levantar, eu me levantei também. Liguei para o Eldo naquele dia. E falei para ele que eu sentia a vontade de fazer uma pregação aqui nesse grupo. E nós chegamos até a marcar uma data. Lembra? Mas depois, uns dias depois, veio a Paula e puxou meu tapete. Ela faz isso mesmo, pessoa. Ela disse que a coordenadora não autorizou por fato de ser muito novo no grupo, ainda está há muito pouco tempo na equipe de servos, que talvez ainda não fosse a hora que eu tinha que amadurecer mais aquela ideia. E aquela ideia ficou lá, no meu coração. Depois que eu desliguei o telefone, fiquei perguntando para Deus: mas por quê? O Senhor primeiro me faz levantar da cama com o coração ardendo de vontade, e eu tenho aquela coragem, e depois você diz que eu não posso? Mas como assim? Como assim eu não posso? Para casa daqueles discípulos lá, Jesus falou para eles que você não pode pregar. Mas tudo bem, em obediência, eu aguardei. Porque Deus talvez tinha uma coisa melhor para mim. Tinha que esperar. Mas continuei no grupo. Talvez outra pessoa teria se afastado do grupo ou procurado outro grupo. Mas eu continuei firme aqui.
A palavra de hoje vai estar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Quem tiver a palavra para acompanhar. O tema de hoje é Animados no Espírito. Atos 2? Atos 2, de 1 a 4. A palavra diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, eles se achavam reunidos todos juntos. De repente, veio do céu um ruído, como um violento vendaval, que encheu toda a casa onde eles estavam. Então lhes apareceu algo como línguas de fogo, que se repartiam, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, e se puseram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia exprimir-lhes. Então, olhando essa passagem, esse texto, primeiro vamos notar que chegou o dia de Pentecostes. Se a gente perguntar o que é Pentecostes, alguns vão dizer que é a vinda do Espírito Santo. Realmente, não é a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos naquele dia. Mas o Espírito Santo ainda não tinha chegado, não tinha descido sobre eles. Mas era o dia de Pentecostes. Pentecostes, só para a gente entender, era uma festa que acontecia, uma festa que o povo de Israel tinha, era o costume deles. Pentecostes vem de um nome grego, né? Pentecostes é 50º dia, mas antes do termo grego, lá na época deles mesmo, elas tinham o nome de Festa das Primícias ou Festa das Semanas. Festa das Semanas porque eram 7 semanas depois da Páscoa. E Festa das Primícias porque nesse dia eles se reuniam lá em Jerusalém para estar oferecendo os seus primeiros frutos, os primeiros frutos da colheita que ainda ia acontecer. Aqueles primeiros frutos, né, que começavam a nascer, eles apanhavam e nesse dia ia ao templo para oferecer os seus primeiros frutos e ao mesmo tempo suplicar a Deus que aquela colheita fosse uma colheita boa. Então, todos estavam reunidos naquele lugar, porque era um dia de festa. Mas, sobretudo, eles estavam em oração. Talvez alguns daqueles discípulos que estavam reunidos naquela casa também estavam indo lá para oferecer os seus primeiros frutos. Mas o caso é que todos estavam indo juntos. E Jesus, antes de subir ao céu, prometeu para eles que eles não ficariam órfãos. Os discípulos estavam tão acostumados com Jesus que não sabiam como ia ser feito, como que eles iam fazer depois que Jesus fosse embora. Uma coisa é eu ter uma pessoa firme, de pulso firme do meu lado, e depois que essa pessoa se vai, eu perco o rumo, perco o chão. A gente costuma muito falar isso quando perde um pai, quando perde uma mãe. E aqueles discípulos ficaram meio que sem rumos. E agora o Senhor está indo embora, e o que será de nós? Jesus prometeu para eles que ia vir uma força, a força do Espírito Santo ia ser sobre eles. Mas não falou que dia que ia ser. Só pediu para eles permanecerem lá em Jerusalém por mais alguns dias. E Jesus escolheu o dia de Pentecostes, que era o dia das primícias. E ali seria agora, nesse novo Pentecostes, o dia dos primeiros frutos da igreja aqui na terra. Ali começava praticamente a igreja ungida pelo Espírito Santo. Então o Pentecostes antigo comemorava então a festa da agricultura, né? Como se fosse uma festa da agricultura. E o Pentecostes novo agora, nós comemoramos
o dia que o Espírito Santo se manifestou nos homens. O dia que o Espírito Santo se manifestou no meio de nós. E dali, todos que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já receberam o Espírito Santo. E antes, nós ficávamos ficando, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, como se ele estivesse lá no alto. Mas agora, o Espírito Santo já está em nós. O Helder mesmo disse no começo que o Espírito Santo se move aonde? Dentro do nosso coração. De fato, ele já está no nosso coração. Ele está com a gente desde o nosso batismo. Mas só que muita gente ainda não viu a manifestação do Espírito Santo. Por quê? Por que alguns têm, se veio o Espírito Santo e alguns ainda não sentiram a manifestação dele? Porque muitas pessoas, através do pecado, da raiva, do ódio, ficam jogando aquela terra. Eu vejo o Espírito Santo como uma fonte que nasce dentro de mim. E essa fonte, toda vez que eu jogo uma terra, jogo um pecado, coloco uma pedra, eu estou tampando aquele caminho do Espírito Santo sobre mim. E ele não sai, ele fica preso lá, clausurado dentro do meu coração. E aquelas pessoas que têm a coragem de arrancar essas pedras, libertar o caminho, deixar o caminho livre e essa fonte transbordar, cada vez mais ela vai aumentando. A manifestação do Espírito Santo naquele dia foi aquelas imagens como línguas de fogo que se repartiam e desciam sobre cada um. E depois todos ficaram cheios do Espírito Santo e puseram a falar línguas diferentes. Mas que línguas diferentes são essas? Será que ele estava falando em línguas estrangeiras conhecidas? Não estava falando em línguas estrangeiras conhecidas. Aquele povo que estava em volta, que ouvia, logo no versículo 6 vai falar que as pessoas que estavam ali começaram a ouvir a proclamação das palavras de Deus na sua própria língua natal. Todos entenderam o que Deus queria dizer para eles, as maravilhas, mas eles não estavam falando a língua daqueles povos que estavam ali. Deus quis naquele momento quebrar aquela barreira da comunicação. Aquela barreira da comunicação que se criou lá na Torre de Babel. Vocês conhecem a história de Torre de Babel? Está lá no livro de Gênesis. A Torre de Babel era o seguinte: os homens queriam ser como Deus. Eles pensavam pequeno. Naquela época só tinha uma língua. Era uma língua universal. Todos falavam a mesma língua. Mas o homem quis ser Deus. E ele achava que com uma única língua e com um único governo, se eles construíssem uma torre que estivesse no alto, eles também ia ser poderoso, igual o Deus é poderoso, o nosso Deus é poderoso. E o Deus do Antigo Testamento ele se manifesta pelo poder. Então o homem queria ser poderoso como Deus, mas Deus não deixou barato e confundiu as línguas. E eles não conseguiam se comunicar. Enquanto um pedia para jogar, coloca uma massa aqui, o outro não entendia, ele ia dar uma retada. Aí aquela torre não foi para frente, a torre caiu e todos começaram a ter línguas diferentes e não conseguia mais se comunicar. Então nesse dia de Pentecostes Deus colocou aquela unificação. E aquela língua, aquela linguagem que todos ouviram, era a linguagem do amor. Mas, mais do que falar em línguas, o Espírito Santo, ele se mostra na gente como viver em comunidade. Como as primeiras comunidades que vendiam tudo, repartiam tudo com todos. Todos viviam na fraternidade. Esse é um dos sentidos maiores de viver no Espírito Santo. Ver no meu próximo o Jesus que existe nele. Isso é viver no Espírito Santo.
ver as dificuldades dos nossos irmãos e estar ali apoiando. Emprestar o nosso ombro para aqueles que precisam chorar. E não falar para ele, não chore. Se ele precisar chorar, deixe que ele chore no teu ombro. Isso é estar viver no Espírito Santo. Uma das coisas que acontece nos grupos de orações é a famosa oração em línguas, que muitas pessoas se questionam. O que é oração em línguas? O que é aqueles gemidos, aqueles barulhos que a gente não entende nada? Não é? Uns que já têm até tempo de grupo de oração ainda fica assim, preso, não consegue orar em línguas. Não consegue, fica preso. A oração em línguas é aquela oração que sai de dentro do nosso coração. Não sai apenas da minha boca. A minha boca pode falar uma coisa que eu não estou sentindo. Eu posso falar, nossa, como o boi é cabeludo. Mas ele não é. Não é verdade? Não é. Então não tem por que eu ficar falando mentira. Falar que hoje está fazendo calor. Falar que hoje está fazendo calor e hoje não está fazendo calor. Eu estou sentindo frio. Isso é uma natureza minha. Não é verdade? Então, a oração de língua, ela arranca de dentro da gente. O próprio Espírito, ele sabe tudo que você está sentindo. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe das tuas enfermidades. Ele sabe das tuas necessidades, da tua fraqueza. Muitas vezes nós pegamos uma oração falando, oh meu Deus, obrigado pelo dia de hoje, porque hoje foi um dia muito bom, porque estamos aqui em oração. Mas na verdade, verdadeiro mesmo, lá no fundo, talvez você não teve um bom dia. A gente peca até na hora de falar, até na hora de rezar, quer se mostrar para quem está do nosso lado que eu tenho uma oração fervorosa, mas eu estou totalmente machucado por dentro, não tenho capacidade nem de orar naquele dia. Hoje eu não tenho motivo nenhum para estar agradecendo, mas o meu espírito, que vem, aquela oração que vem de dentro de mim, com aqueles sons que a gente não entende nada, nem mesmo a gente que está orando, sabe que sons tem. Mas aquela oração, ela sobe para Deus, e Ele sabe interpretar. Ele sabe porque ela vem de dentro de nós. Ela vem de dentro da minha natureza. São Paulo fala duas coisas sobre esse dom, sobre essa oração. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, versículo 2, ele fala: pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém compreende. Movido pela inspiração, anuncia coisas misteriosas. Se for da vontade dele, pelo Espírito, revelar coisas misteriosas, minhas, talvez nem eu mesmo sei, ou de algum irmão que está aqui. Tem muita gente que eu não conheço, talvez nem pelo nome. Mas se durante uma oração em línguas ele quiser me revelar algo dessa pessoa, para que eu possa anunciar, que eu possa estar tocando, ajudando ela a se curar, ela a se entregar, ela a se abrir o seu coração, ele vai me inspirar isso, ele vai me soprar isso no meu ouvido. Também em Romanos, ele mostra que ele vem ao nosso socorro. Do mesmo modo, também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Pois não sabemos como rezar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, convido você também a experimentar. Dizer para você mesmo: hoje eu quero experimentar fazer essa oração que vem de dentro de mim. O Espírito Santo já está aí.
dentro do seu coração através do seu batismo. Depois veio a Crisma e confirmou, selou aquilo que já estava confirmado desde o seu batismo. Quando a Paula disse para mim que eu não podia vir pregar no grupo, porque eu era muito maturo, talvez assim a coordenação, né? Disse que eu era muito novo ainda no grupo, que eu não podia estar pregando. E depois disso, eu, ao invés de ficar fazendo aquela pergunta, por quê? Eu comecei a mudar a pergunta. A fazer ela, para quê? Para que o Senhor, então, pediu para me esperar? E durante esse tempo, eu fui olhando para dentro do meu coração e fui vendo que, na minha fonte, tinha pedras em volta, tinha um pouco de terra, aquela água estava um pouco suja, tinha galhos, tinha feridas antigas que ainda não tinham cicatrizado. E cada vez que eu vinha no grupo, eu pedia: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu arrancava um galho daquela fonte, eu arrancava uma pedra, e aos poucos aquela fonte foi ficando limpa. Fui fazendo uma reforma dentro de mim. E assim também eu convido você a fazer essa faxina dentro do seu coração. Tirar aquelas coisas que estão atrapalhando que você se entregue realmente, totalmente para Jesus. Esse ano, no começo do ano, eu queria partilhar aqui, eu tinha outros planos. Ano passado eu terminei um curso do Senai, Fábio do Viver, e esse ano eu tinha o laço de fazer mecatrônica. Era um curso difícil, muito difícil, concorrido de entrar, porque era um curso federal, e eu fiz a prova, e eu passei. Mas a resposta não vinha. Passou a primeira chamada, meu nome não estava. E pela pontuação minha, eu falei: acho que eu não vou passar. Aí veio a segunda chamada e meu nome não estava. E eu fiz a proposta para Deus. Se for para mim ir para essa escola, então o Senhor me chama. Logo, eu não aguento mais esperar. Agora, se não for, eu vou aceitar. E vou continuar no grupo. Vou estar feliz do mesmo jeito. E a resposta não vinha. E chegou um dia, o telefone ligou lá em casa, e minha mãe me liga lá no meu trabalho e fala que eu tinha que estar no outro dia cedo para estar fazendo minha matrícula. Só tinha esse dia para minha decisão. Eu tinha que decidir naquele dia, naquela tarde, se eu ia continuar no grupo esse ano, ou se eu ia continuar com os meus estudos que eu estava fazendo no ano passado. E naquela noite eu rezei e abandonei o sonho de fazer um curso de mecatrônica para estar dedicando esse ano a Jesus, a essa obra, a esse grupo. E logo depois daquilo veio um convite também para estar participando de um curso de formação das oficinas de orações que eu estou fazendo. Depois veio essa proposta do Eldo de vir estar aqui fazendo essa pregação para vocês. Isso já é um pouco do fruto de uma vida no Espírito Santo. Então, eu convido a vocês a fazer a decisão também. A decisão de abrir o coração e abrir o coração para Jesus e dizer: este coração é teu. Faz dele conforme a sua vontade. Eu sozinho não sou nada. Mas o Senhor enviou o teu Espírito Santo para estar me ajudando a arrancar os galhos que estão dentro de mim, a tirar as pedras que estão no meu caminho. E é com esse mesmo Espírito Santo que eu convido você também
a cantar essa música. E abrir o seu coração. Deus, quantas vezes muitas pessoas desejam uma vida mais entregue, uma vida mais abandonada nas mãos do Senhor e não conseguem, talvez por causa desses bloqueios, dessas barreiras que nós não enxergamos, que nós não vemos que nós temos, mas o Espírito Santo conhece. Amém? Amém. Por isso eu quero reforçar o convite do Edson nessa noite. Você fazer a sua escolha e se abandonar nas mãos do Espírito e deixar que Ele venha trabalhar a sua vida, que Ele venha trabalhar a sua história. E aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe, que é barreira, que é bloqueio à ação do Espírito em você e em mim, que o Espírito Santo venha revelar nessa noite, porque depois nós vamos orar para que esses bloqueios possam ser retirados pelo poder do Senhor. Talvez humanamente sejam coisas que nós não consigamos tirar, mas aonde o Eldo não pode ir, Cíntia, a mão do Senhor pode ir. Aonde o Eldo não alcança, aonde o Padre não alcança, aonde a pregação não alcançou, o Espírito Santo pode ir lá, porque Ele sonda as profundezas do nosso coração e Ele pode arrancar. Até coisas que nós não estamos entendendo, o Espírito Santo alcança. Amém? Amém. Abre seus braços. Vamos pedir, vem Espírito, sozinho eu não posso mais. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Você quer, canta, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Senhor Deus, nós queremos clamar sobre nós esta noite o poder do Espírito Santo, que Ele venha retirar de nós, Deus, aquilo que tem barrado o coração, aquilo que tem travado o nosso coração, aquilo que tem segurado a nossa vida, aquilo que não tem nos deixado de ser pessoas novas, pessoas renovadas, pessoas transformadas, pessoas que têm a graça do Espírito, a graça da vida nova. Nós estamos clamando, Pai de bondade, derrama sobre nós esta noite o poder do Espírito Santo. Vem encher-nos mais uma vez, vem Espírito Santo, eu não quero dormir sozinho, não posso dormir sozinho, eu quero ser um homem novo, eu preciso ser um homem novo. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, faz a nossa vida uma vida nova, uma vida transformada. Vem Espírito Santo, vem, nos ajuda a entrar
sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Quero convidar você a fazer a experiência. Se você ainda não ora no Espírito e deseja receber esse dom, você vai ouvir os irmãos que estão orando e apenas abrir o seu coração. E se vier o desejo, se vier a vontade do fundo do seu coração de orar assim, você solte a sua voz. Se não vier, apenas esteja na presença de Deus agora. E você que já ora no Espírito, solte a sua voz. Se você tiver dificuldade de cantar no Espírito, apenas fale no Espírito, namore no Espírito, e ele canta da maneira que o som vier, da maneira que o som vier, apenas solte o som.
pessoas. O Espírito Santo traz uma verdadeira sede da presença de Deus nessa noite. E a imagem que o Senhor dá é de uma pomba que vem, pousa sobre o ombro de uma pessoa e fica. Essa pessoa vai saber que visão é para ela. E a palavra que o Senhor dá é que o Espírito Santo vem e ele pousa e ele vem para ficar. Ele não vem para ir embora mais. Sentir a ação do Espírito Santo aqui, diga amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Se você sente a presença do Senhor, se você sentiu a ação do Espírito em você, louve o Senhor, agradeça. Agradeça a Deus pela presença dele, pela ação dele na sua vida. Muitas vezes as palavras não expressam o que o nosso coração realmente quer dizer ao Senhor, seja para pedir, seja para adorar, seja para glorificar, seja para interceder, mas o Espírito sabe, e aí ele vem auxílio, e aí nós podemos orar no Espírito. Amém? Amém. Eu sinto, Senhor, a presença muito forte de Deus no nosso meio. Não sei se você faz a experiência de adorar o Senhor, de louvar o Senhor, mas eu quero convidar você a estar na presença de Deus agora e adorar o Senhor com essa música. Adorar a presença de Deus nesse lugar, a presença do Espírito nesse lugar. Reconheça a presença de Deus aqui, a presença de Deus na sua vida. Reconheça que Deus está agindo, que Deus está operando. Reconheça que Deus está com você. Declare a presença e a glória de Deus na sua vida. Nós queremos adorar a presença do Senhor neste lugar nesta noite. Declarar que Ele está aqui. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, Senhor. Está no nosso meio. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias à paz. Não há outro Deus além de ti, justo, verdadeiro e incomparável. Justo, verdadeiro e incomparável. Grande é a tua majestade. Grande é tua majestade. Queremos te adorar em espírito e verdade. Queremos te adorar em espírito e em verdade. Mais uma vez, não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus além de ti. Justo, verdadeiro e incomparável. Justo, verdadeiro e incomparável. Grande é tua majestade. Grande é tua majestade. Queremos te adorar em espírito e Queremos te adorar em espírito e em verdade. em verdade. Louvor e glória ao Rei, toda adoração a ti, Jesus, Senhor, maravilhoso és, soberano Deus, eterno és, Jesus.
pessoa no pé de uma montanha, e a pessoa olha para a montanha muito alta, com aquele sentimento de que ela não consegue escalar, de que ela não consegue subir. Eu não sei para quem é essa visão, mas o Senhor diz assim para essa pessoa: não foi para ficar no pé da montanha que eu te chamei, é para estar no alto, é para estar no topo, e é o próprio Senhor quem conduzirá essa pessoa ao topo da montanha. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Olha para a pessoa que está do lado. Fala para ela: o Espírito Santo está em você. Dá um abraço bem apertado nela. Desejo paz.